O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Eles foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Era que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuiu. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos explicava a palavra pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha conhecido Jesus ao partir o pão.
Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Imagine 2 discípulos de Jesus que viram Jesus Cristo crucificado. Assistiram à crucifixão e à morte de Jesus e pensaram, ele morreu, terminou tudo. O que nós estamos fazendo aqui? Ele morreu. Voltaram para a cidade deles para fazer aquilo que sempre faziam naquela cidade. Voltaram para a cidade, tristes, chorando, decepcionados. Tudo acabou. Jesus morreu. E Ele prometeu o reino para nós e agora? Tristeza, desolação, confusão naquela conversa, voltando os dois para Emaús. Mas a grande graça é que Jesus começou a caminhar com eles. E ele perguntou, o que estavam conversando? Ele foi crucificado. Nosso mestre foi crucificado. E terminou. E eles estavam tão tristes que não olharam bem para Jesus. Agora Jesus estava ressuscitado. Jesus começou a explicar para aquelas pessoas tudo sobre a história da salvação. Ele tomou a iniciativa, Jesus tomou a iniciativa para acompanhar aqueles dois tristes, derrotados. Jesus disse, gente sem inteligência, vocês não conhecem a Sagrada Escritura, que era necessário morrer para ressuscitar e assim salvar as nações. O grande trigo tem que morrer, se não morrer, fica só. Se morrer, produz muitos frutos. E começou a explicar, para viver não preciso morrer. Meu reino não é deste mundo, não. E ele explicou para eles durante toda a viagem. Toda a viagem ele andou com eles e eles não perceberam, era ele que estava com eles. E o coração deles estava abrasando, ficaram entusiasmo. E quando Jesus entrou na refeição, partiu o pão, e olharam bem, e viram na glória de Jesus Cristo ressuscitado. E Jesus desapareceu. E disse, não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. E Ele é Jesus ressuscitado que caminhou conosco. Que maravilha! É Ele! Então, discernimento de espíritos, e discerniu que isso é Deus. É Deus. É Deus que caminhou comigo. Pela paz, pela alegria, pela consolação, que mudou a nossa tristeza numa alegria profunda. Quando Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, serviu para eles. Então os olhos deles se abriram para reconhecer Jesus. Nós recebemos Jesus na Santa Comunhão. Recebemos Jesus ressuscitado, glorioso, vitorioso na Santa Comunhão. Nós temos que reconhecer Jesus
ressuscitado glorioso que nós recebemos. Nós sofremos, temos muitos sofrimentos, mas depois do sofrimento vem a glória, a ressurreição. Jesus fica conosco depois que eu recebo a comunhão. Jesus, nós estamos precisando de você, Jesus. Sem você, Jesus não dá. Jesus, Deus infinito, todo-poderoso, homem ressuscitado, glorioso. A vida deles mudaram. Voltaram para a comunidade, aí que está. Pessoas tristes separam-se, mas como é importante voltar para a comunidade. Como é importante voltar para a igreja e receber o próprio Senhor Jesus, pedir perdão dos seus pecados. Jesus está conosco. E descobriram, não, Jesus ressuscitou e apareceu também a Pedro. E aqueles dois ficaram na comunidade. Não terminou. E provavelmente aqueles dois ficavam no cenáculo. E tinha uma experiência mais profunda de Deus quando ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Como é bom a graça e a bênção de Deus. Pedro e João experimentaram Pentecostes, sim, estavam cheios do Espírito Santo, e quando entraram no templo viram aquele homem paralítico e disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te dou a cura, eu te dou a libertação. Louvado seja Deus, não é isso? E o homem entrou pulando, gritando, falando para todo mundo as maravilhas de receber nosso Senhor Jesus Cristo. Como faz bem. Realmente, só depois de Pentecostes que os apóstolos conseguiram, com a luz do Espírito Santo, entender o mistério pascal. Para viver é preciso morrer. Uma sequência: cruz, ressurreição. Nós carregamos a nossa cruz. Nós pedimos perdão, humildemente nós pedimos perdão de nossos pecados. E assim o próprio Senhor Jesus vem para reinar dentro de cada um de nós. E assim como aconteceu com João e Pedro, tiveram uma vida nova, orando por pessoas, evangelizando com a força do Espírito Santo. A mesma coisa pode acontecer com cada um de nós. Por favor, Jesus, caminha conosco, Jesus, durante toda a nossa vida. Por favor, Jesus, fala conosco. Por favor, Jesus, orienta toda a nossa vida.